ar mais um Sim de Luta TV, um noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que você pode conferir no YouTube e no Facebook. Toda semana informações atualizadas sobre a categoria e resumo das principais notícias do país. Eu abro o programa de hoje com uma informação muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan. Nós ganhamos o processo contra a Fundação Butantan. O Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos foi reconhecido como legítimo representante dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan. Com o claro objetivo de cortar direitos, a Fundação Butantan, que é ligada ao governo do Estado de São Paulo, vinha impondo o enquadramento sindical no Senalba. Lógico, um sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras de atividades culturais. Tinha e tem uma convenção coletiva menor, mais reduzida do que a dos químicos de São Paulo. Bom, essa possibilidade agora de representar os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan é muito importante para o nosso sindicato, tendo em vista que a Fundação Butantan fabrica vacinas e soro. Então, companheirada da Fundação Butantan, vocês estão de volta com a nossa representação. Nunca deixamos de desistir dessa luta de representar vocês, porque vocês são trabalhadores e trabalhadoras da indústria farmacêutica. E a nossa convenção coletiva, uma das melhores do país, tem mais de 90 cláusulas superiores à legislação trabalhista. Então, vocês estão cobertos, vamos sindicalizar de novo, vamos sindicalizar mais gente aí na Fundação Butantan, companheirada. A nova diretoria do Sindicato dos Químicos, que assumiu em abril, se reuniu num seminário de planejamento recente. Bom, esse seminário contou com a participação de muitas pessoas, muitos companheiros estiveram lá ajudando a gente a fazer o debate sobre a conjuntura e apontar perspectivas do movimento sindical. E teve presente uma das pessoas que teve presente nesse debate foi o presidente da Fundacentro, o Dr. Pedro Torim, que falou sobre o home office e outros problemas que ele pode causar. Vamos assistir. É uma nova fronteira, é um continente novo de problemas a ser explorado. Nós ainda chegamos nós acabamos de descobrir a América, nós estamos só na pontinha do negócio. Nós não temos, nem de longe, densidade de produção acadêmica, literária, de área de saúde, para apontar o que são as consequências para a saúde das pessoas do home office. Tanto fatores de agravamento, por exemplo, a sobrecarga, né, o que nós já sabemos, ergonômicos, a questão da ergonomia foi toda para as cucuia. A gente batalhou anos para ter a cadeira certa, o apoio para o braço, não sei o quê. E do dia para a noite, o cara está trabalhando sentado no sofá, todo torto, e muitas vezes com cargas horárias muito altas. Então, isso vai ter que ser um esforço de toda a classe trabalhadora. Tem algumas coisas. A interação com a inteligência artificial, a questão desses novos materiais, nanotecnologia, né, a questão do home office, do trabalho remoto, todas essas áreas aqui vão exigir que a classe trabalhadora esteja muito focada, com capacidade, por exemplo, aí dialogando com Pipoca, de garantir instrumentos públicos de pesquisa, de aprofundamento nessas temáticas, nessas consequências. A questão das plataformas, eu estava tentando lembrar se estava faltando alguma coisa, a questão da plataformização do trabalho, os aplicativos. Né? Ou a gente se debruça sobre isso enquanto agenda da classe trabalhadora para esse próximo ciclo, ou nós vamos ficar igual lá os trabalhadores lá de 1830, quando começou a chegar um monte de máquina e os caras não sabiam o que fazer, ia lá quebrava a máquina para ver se evitava o negócio de roubar o posto de trabalho deles. Quer dizer, perdidos sem saber como reagir ou resistir ou enfrentar as consequências das coisas. Essas fronteiras aqui são imprescindíveis. Na medida do que for das nossas pernas, a gente quer muito ambiciosamente abordar todas elas no pequeno pedaço do latifúndio ali, que é a Fundacentro, mas nós vamos precisar muito que o movimento sindical seja parceiro da gente nesse processo. Como disse o nosso presidente da Fundacentro, o Dr. Pedro Torim, essa modalidade de trabalho, home office ou teletrabalho, como queiram chamar, ela veio para ficar. E cabe a nós, ao movimento sindical e às entidades que cuidam da questão do trabalho, olhar com muita preocupação essa nova modalidade de trabalho. Por quê? Você está estendendo jornadas de trabalho, você nem sempre tem o local adequado com
a cadeira, a ergonomia sendo preservada, como é no local de trabalho, a questão da iluminação e outros problemas que possam ocorrer a partir desse tipo de atividade. Então, nós já na convenção coletiva colocamos uma cláusula sobre o teletrabalho, o home office, e vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa atividade. Finalmente, os preços dos combustíveis e do gás de cozinhas estão mais baratos. Acabou aquela política de paridade com o mercado internacional. O presidente Lula já tinha anunciado isso durante a campanha e agora a gente pode ver nos preços dos combustíveis e no gás de cozinha um preço menor do que tinha anteriormente. Isso se deve ao fim dessa nefasta política de paridade de preços internacionais. Bom, e a gente sabe que o preço dos combustíveis impacta diretamente na inflação. E para falar sobre isso, vamos chamar agora a nossa economista Marilane Teixeira. Oi, Hélio, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um tema bem importante. Espero que eu possa ser bastante didática, então, para comentar um pouco sobre o que aconteceu na última semana, quando a Petrobras decidiu mudar os parâmetros para o reajuste dos combustíveis. Os combustíveis, estamos falando de diesel, estamos falando do petróleo, né? E estamos falando do gás natural, gás de cozinha. Bom, os nossos preços, né, os preços do petróleo estavam baseados nos preços internacionais, que é o que a gente chama de preço paridade dos importados. Ou seja, quando os preços aumentavam lá fora, eles também repercutiam aqui dentro, mesmo que considerando que a Petrobras é uma empresa autossuficiente na produção de petróleo e que há outros componentes que definem o custo do petróleo, né, dessa matéria-prima. Mesmo assim, quando os preços aumentavam lá fora, imediatamente eles eram também autorizados, a Petrobras, a fazer o reajuste. Isso é uma política que vinha desde 2016 no governo Temer e com Bolsonaro ela se manteve. O que mudou em relação a isso? Mudou o seguinte, que os parâmetros para definir o preço dos combustíveis agora vão ser outros e vão ser internos. Então, vai ser o custo de produção, que vai contar, né, para a definição se os preços devem se elevar ou devem recuar. Eventualmente, se os preços lá fora estão em queda e os preços aqui internamente, os custos são mais elevados, você pode fazer uma opção de importar ao invés de produzir internamente. Se os preços lá fora estão em queda e os preços aqui estão mais favoráveis, você pode exportar, dependendo do câmbio. Então, tem um conjunto de outros parâmetros que vão definir, a partir desse momento, então, o preço do petróleo. E o que a gente espera? A gente espera que, concretamente, haja uma queda no preço dos combustíveis. Não só na gasolina, né, no posto, ali onde quem tem carro abastece cotidianamente, mas também quem compra, por exemplo, o gás de cozinha, né? Espera que isso tenha um impacto imediatamente. E a redução dos preços dos combustíveis, seja o diesel, seja a gasolina e seja o gás de cozinha, também tem impacto sobre a nossa renda. Porque como eles também são insumos que servem para a produção de outros bens, se o preço deles cai também o preço das outras mercadorias, serviços, etc., né? E isso tem impacto sobre a inflação. A gente sabe que desde o ano passado a inflação no Brasil se devia muito exatamente ao preço dos combustíveis, né? Então a gente espera que haja um impacto muito positivo na renda do trabalhador e da trabalhadora do Brasil, que vai poder ter mais dinheiro disponível para poder gastar com outras necessidades, que não seja o gás de cozinha, o diesel ou o combustível. Obrigada. Obrigado, Marilane. Felizmente, as notícias boas não param de chegar. O governo Lula está apresentando uma diminuição dos impostos nos carros de até R$120 mil. Daqui mais ou menos uma semana, o ministro da Fazenda vai anunciar como é que isso vai acontecer na prática. Mas isso vai dinamizar bastante a indústria do automóvel, que tem uma cadeia produtiva extensa e afeta também a cadeia produtiva do plástico. Bom, é mais um passo para a reindustrialização do país. Na semana passada, eu também estive em Brasília conversando sobre a política de reindustrialização. Tivemos com o nosso vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento,
discutindo a cadeia produtiva do plástico, da química e da farmacêutica. Entregamos a ele um documento em que uma série de propostas estão sendo feitas pelo conjunto dos trabalhadores, em parceria também com o setor empresarial, para dinamizar a indústria, a importante indústria da química no país. Bom, fizemos também uma conversa sobre a importância da indústria aqui na capital de São Paulo. Há um processo muito importante da reindustrialização e São Paulo sempre foi essa máquina importantíssima aqui no país. Uma questão importante que impacta diretamente o país é essa política de preço, de juros que tem o Banco Central, que está em torno de 13,75%. Se o Banco Central continuar com uma política de juros como essa, obviamente vai frear a reindustrialização do país. O capital vai procurar esse modelo mais vantajoso de ter enriquecimento sem aplicar na capacidade produtiva do país, e nós não teremos geração de emprego, o que é muito ruim para toda a população, principalmente para a juventude, que está tendo muita dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então a CUT tem se manifestado constantemente contra essa política de juros altos, e nós fazemos coro à central sindical, a nossa central sindical, a CUT, de que essa política de de juros altos, atrapalha o desenvolvimento do país. Vamos agora assistir um vídeo produzido pela CUT e, na sequência, eu volto com a doutora Evelise Dellanina. Não é papo de economista, não. Os juros abusivos do Banco Central atrasam o nosso país. Quer um exemplo prático? Em Curitiba, grandes montadoras de carros tiveram que parar sua produção e dar férias coletivas aos funcionários, porque não estavam vendendo nada. É que com essa taxa, o parcelamento fica impossível de pagar. E no fim, um carro acaba saindo pelo preço de 1,5 carro, metade só de juros. E nenhuma trabalhadora ou trabalhador consegue comprar um carro à vista, né? Se a grande montadora para, funcionárias e funcionários param, a economia da região para, a renda das famílias cai, o mercado sofre, a quitanda sofre, a loja de roupas, a padaria, todos sofrem numa reação em cadeia que trava o consumo e destrói empregos. Só quem aposta com o nosso dinheiro se dá bem com os juros altos. O Brasil não pode esperar. A CUT está em campanha permanente contra os juros altos. Se é importante para a sua vida, é uma luta da CUT. Já estamos de volta aqui com a nossa doutora Evelise, que vai tratar algumas cláusulas da convenção coletiva. E uma dessas cláusulas trata-se da falta de faltas e de horas abonadas. Tudo bem, doutora Evelise? Tudo bem, Hélio? Como é que é a nossa convenção coletiva, qual é a cláusula que trata dessa questão de faltas e hora abonada? Então, Hélio, a legislação, a CLT, ela estabelece alguns motivos que podem levar o trabalhador a faltar ao trabalho sem que necessariamente isso considere falta e, consequentemente, desconto do seu salário. Mas as nossas convenções coletivas, elas melhoram o que está prescrito na CLT e até trazem novidades, coisas que a CLT não estabelece como falta justificada, as nossas convenções trazem como um benefício ao trabalhador. Dê um exemplo para a gente, doutora. Em caso de falecimento do cônjuge, ou do companheiro, ou do ascendente, que pode ser pai, mãe, avô, ou um descendente, que pode ser filho, neto. A CLT fala que em casos de falecimento, o trabalhador pode faltar 3 dias consecutivos. Já a nossa convenção coletiva, a dos farmacêuticos, ela prevê 3 dias úteis e não inclui o dia do falecimento em si. A convenção dos químicos também prevê os 3 dias, só que no caso consecutivos, também não incluído no dia do evento. Então, o trabalhador já tem dias a mais. Em caso de casamento, a CLT estabelece que o trabalhador ou a trabalhadora pode faltar 3 dias consecutivos. Já a Convenção dos Farmacêuticos, por exemplo, ela informa que pode-se faltar 3 dias úteis e não inclui o dia do evento, que é o dia do casamento. Então, também já tem um benefício maior para o trabalhador. Mas, além desses 2 exemplos que eu passei para vocês, que é o casamento e o falecimento de parentes, a gente tem algumas outras questões que a CLT não trata e as nossas convenções coletivas tratam. Vou te dar alguns exemplos. A Convenção dos Farmacêuticos
ela estabelece que o trabalhador ou a trabalhadora pode deixar de faltar 2 dias em caso de internação do filho e 1 dia em caso de alta desse filho. Isso a CLT não estabelece, então é um benefício que nós temos na convenção. Do mesmo modo, a Convenção dos Químicos, ela estabelece que durante o ano o trabalhador ele pode faltar até 32 horas para acompanhar o filho ao médico, o que também a gente não observa na CLT. Então, assim, a gente tem alguns benefícios nas nossas convenções com relação às faltas e horas abonadas que a CLT não trata. Doutora Evelise, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso Sim de Luta Online, Sim de Luta TV, que você trouxe aqui cláusulas importantes sobre faltas justificadas e horas abonadas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Hélio. E aí, semana que vem nós voltamos com mais um Sim de Luta Online. Muito obrigado. Nos acompanhe no Facebook do sindicato, no Instagram, no nosso YouTube. Contamos com a participação de você, companheirada. E um abraço especial para os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan, que tem o seu sindicato de volta. Valeu!